Olá, gente! Sejam todos muito bem-vindos. Começa mais um Diz Aí. Eu te convido a ficar juntinho com a gente até o final do nosso programa, aliás, do nosso quadro. Estamos no programa central e será, assim, um quadro maravilhoso, porque esse é o momento onde falamos da palavra de Deus. A produção separa um tema e nós fazemos aqui um estudo sobre ele, né? Dando direcionamentos dentro daquilo que a palavra nos orienta. Então, quem vai falar aqui é o Espírito Santo. Você de casa é o nosso convidado e também já temos um convidado aqui nos estúdios, preparadíssimo para conversar aqui sobre este tema, que de repente você já se deparou numa situação assim, já recebeu uma resposta assim da parte de Deus e não sabe como agir, enfim. Esse é o nosso tema, já eu revelo melhor para você. Mas antes, deixa eu saudar aqui, primeira vez do nosso convidado, seja muito bem-vindo, é uma honra e uma alegria recebê-lo, Pastor Yuri. Obrigado, viu, Júlia? Quero agradecer a galera do CJC, você amigo de casa. É uma honra estar aqui essa primeira vez aqui no... Diz Aí! Diz Aí! Quase que eu falei o nome errado, mas aqui no Diz Aí, vê? Tão inédito. É que é muita programação no CJC. Tem CJC Missão, tem painel musical, tem a parte da dinâmica, tem o Diz Aí e muito mais. Exatamente. E é uma honra estar aqui no Diz Aí. E hoje nós vamos compartilhar um pouco do Rei e do Reino com você que nos assiste. Exatamente. Nosso tema de hoje é: e se Deus falar não? De uma forma simples, a gente falaria, não vá, não faça, não siga por esse caminho, mas aí o programa acabaria por aqui. Então vamos entender um pouquinho mais sobre isso, né? Primeiro, para que serve o não de Deus, Pastor Yuri? Olha, Júlia, eu tiro muito que o não de Deus, ele é abençoador. Por mais que seja conflitante, né, para muitas pessoas, isso gere um conflito interno, até aquilo que Deus ele fala não, se nós obedecermos, nós vamos ver que nós vamos chegar ao propósito que o Pai quer. E o não de Deus serve para nos preservar daquilo que nós não podemos estar, daquela situação que Deus não quer que nós estejamos. E às vezes a nossa mente, ou até mesmo por influência, nós acabamos chegando próximo e perto daquilo. Por isso que ele sempre dá aquele não, para travar. O ruim é que o ser humano, ele não é habitual, né? Não é habitual do ser humano trabalhar com não. Ele não gosta, né? É difícil ver pessoas falar assim, mexe às vezes, né, no ego, né? Na vontade dele. Poxa, mas eu queria tanto fazer isso. Exatamente. Mas quando nós temos esse entendimento, igual você está tendo hoje, que o não de Deus ele é abençoador, isso vai virar muita chave na sua vida. Você não vai simplesmente olhar como algo que veio para ti como um não, para te privar ou para que você não faça isso ou que você nunca alcance esse propósito que você deseja. Mas você vai ver que nesse não, isso vai te encaminhar, como eu disse, né, ao propósito real que Deus tem para você. O primeiro não na Bíblia veio Gênesis, né? Que não era ali para Adão e Eva comerem daquele fruto, daquela árvore. E mesmo assim, eles participaram e comeram daquele fruto. E aí a gente tem o que nós vivemos hoje, que é a questão do pecado, né? Então, pensa, por não obedecer, né? Não que Deus tenha sido pego de surpresa ali, não é isso. Mas era uma orientação para preservá-los ali. Era a árvore do conhecimento do bem e do mal. O bem eles já conheciam, né? Eles não conheciam o mal, não conheciam o pecado. E ao ir contra essa orientação da parte de Deus, eles vão e conhecem o mal, né? Aí vem a morte, vem o pecado, porque eles não morreram naquele momento, materialmente falando, Sim. Mas a comunhão foi cortada. Então, assim, a consequência veio. E até hoje nós vivemos essa consequência, né? Então, o primeiro não já aconteceu lá no Gênesis. E ao longo da Bíblia, nós também vamos encontrar em diversos relatos, diversas histórias, onde Deus falou que não, ele não atendeu aquela oração. E que exemplos que o senhor pode trazer, por exemplo, de pessoas que ouviram o não de Deus? Olha, eu vou trazer para ti e para essa galera que está nos assistindo o caso também do próprio Abraão. Ou melhor, vou mudar um pouco. Sim. Ou no caso do Saul, que ao invés de obedecer exatamente aquilo que Deus havia falado para ele, às vezes não tão diretamente Deus diz para ele um não, mas quando Deus fala o que Ele quer que nós façamos, Ele está mostrando bem claro que Ele quer que sigamos a esse projeto e não façamos o contrário. Pelo fato do Saul fazer aquilo e deixar aquilo, né, tomar como o rumo daquilo que Deus não queria, ele acabou perdendo o trono e outras coisas se atrelaram à vida dele.
E eu sempre enxergo isso, né? Que quando nós obedecemos a Deus, quando nós obedecemos à vontade do Senhor, quando nós obedecemos até mesmo aquilo que Deus não quer que nós façamos, por mais que possa ser proveitoso ou que nós queremos muito naquele momento, Ele vai providenciar certas coisas para a nossa vida. Desamparado, Ele nunca vai nos deixar. Toda obediência ao Senhor, ela vai gerar para você a providência dele na sua vida. Bem como também quando nós não obedecemos a voz de Deus, nós não obedecemos aquilo que ele falou não, aquele não bem claro, bem expressivo, nós acabamos trazendo, né, como você bem disse, né, o do primeiro não. Deus, ele não queria, era uma orientação, né? Sim. Deus, ele não queria que o ser humano ele tivesse diversas outras coisas, como nós vemos que pela desobediência, né? O homem ele teve que começar a trabalhar, teve que viver do suor Ele já do seu trabalhava, rosto. Mas começou a ser uma coisa penosa, Sim, difícil. Não era prazeroso aquele trabalho, não era aquela coisa de que, não, eu tô obedecendo, eu tô trabalhando por obediência. Não, aquela coisa de, mais um dia de trabalho. E a gente reflete isso Tudo até isso hoje, né? Fruto do pecado. Fruto do pecado, da desobediência ao não, né? E quando nós fazemos isso, né, desobedecemos o não do Senhor, nós acabamos atrelando essas coisas para nossa vida. A consequência, ela sempre vem, né? A Bíblia fala que o salário do pecado, né, da desobediência ao Senhor é a morte. Toda a nossa ação, ela vai gerar para cada um de nós uma consequência. E quando nós não obedecemos aquilo que Deus fala, nós vamos produzir essa consequência, que de fato não vai ser boa, não vai ser agradável, né? E a gente pode ver também, por exemplo, você falou de Saul. Vou caminhar um pouquinho mais à frente, a gente vê Davi. Sim. Que depois ali de cometer o adultério, né? Aquela situação toda, aquele pecado. Então a gente olha para Davi, quando ele é confrontado, né? Ele, na verdade, no momento em que ele vê que o filho ali está morrendo, né? Ele ora ali pelo filho, mas Deus não salva a vida do filho de Davi. Então a gente vê que algumas situações, algumas orações talvez vão ter essa resposta. Não, porque muitas vezes, não que seja o caso, mas muitas vezes as nossas orações têm uma motivação egoísta, tem uma motivação do pecado, tem uma motivação que às vezes parece boa, mas no final não é. Então a gente tem que ter essa sabedoria, esse discernimento de entender como fazer uma oração, né, que vai atrair o sim de Deus. Por exemplo, eu citei aqui situações onde um não está quase que explícito, né? Uma motivação egoísta, um pedido, uma motivação no pecado ou algum fim que Deus sabe que é de morte e para mim parece bom, né? E Deus também vai falar assim, não vá por esse caminho. Então, quais seriam as características de uma oração que receberia um sim de Deus, por exemplo? Então, eu vou até trazer um pouco lá da vida sentimental, né? Muitas pessoas, elas têm até esse temor de receber o não de Deus porque talvez estão cegas pela paixão momentânea. Que é um problemaço. E acabam que ao invés de ouvir aquilo, né, estritamente que o Senhor tá falando, aquele não, que às vezes tá muito na cara de que não é uma coisa que vai dar certo. Tem coisa que tá na cara nem de Bíblia. Exatamente. Você não tem coisa assim, que tem. Deixa eu orar pra ver se Deus vai falar assim. Não vai lá. Vou entregar pra minha filha. Não, sabe? As pessoas, elas acabam tropeçando e errando porque elas não obedecem, né? Elas não vão de fato. E muitas pessoas, né? Eu fui líder de jovens e eu lembro muito que eu falava muito com isso com a galera, né? Até mesmo no que se diz respeito à vida sentimental. Aprenda a ouvir a Deus e até mesmo orar pela sua vida sentimental antes mesmo de você ter alguém. Sim. Porque às vezes a pessoa ela é puxada, né, pro lado da carência ou por algumas outras coisas ou por influência de pessoas. Tem muita gente que acaba formando casais que não são da vontade de Deus porque ela acha, não, vai combinar tanto. E ela acaba passando por cima de uma orientação direta do Senhor. Sabe, são coisas que acabam ferindo até mesmo os princípios que nós somos de Jesus, de nós somos de Deus. E a gente, por estar cego ou por estar influenciado, acabamos aceitando aquilo, tolerando aquilo que Deus ele não quer, não tolera. Então você tem que se atentar muito, olhar muito e estar disposto a obedecer aquilo que o Senhor Deus ele falar. Você já chegou até ele, colocou aquilo diante de oração e recebeu um não, aceite o não. Seja disposto a aceitar o não, por mais que seja frustrante. O não de Deus, ele vai te levar à bênção que ele quer para você. Porque há caminhos que parecem bons, mesmo que de repente não tenha esses sinais claros de um não, evidentes. Só Deus sabe como é que é lá na frente, né? Os planos dele são mais altos, a visão dele é mais alta. É como se eu fosse, por exemplo, comprar um carro
E aí eu não tenho ideia, para mim tem que ter as 4 rodas, as 4 portas e andar. Para mim o importante é isso, né? Exatamente. Eu não sei como é que é motor, não entendo nada. Eu vou pedir ajuda de quem entende do assunto, né? Quando nós falamos disso, poxa, Deus, ele sabe de todas as coisas. A visão dele é mais ampliada, é mais alta. A nossa é aqui, terrena. Ele consegue ver além. Então peça ajuda dele. Ele vai ter ali todo o conhecimento. E se a gente pede algo ao Senhor, uma orientação ao Senhor, ele não vai reter isso. Ele vai ali, assim como um bom pai, ele vai ajudar você nessa caminhada, te orientar por meio da palavra, por meio dos pastores. Então, assim, não deixe de pedir ajuda ao Senhor, ainda mais na vida sentimental, que é algo tão delicado, tão sério e às vezes é atrapalhado por conta de uma carência. Como o senhor falou, a pessoa acaba baixando o valor dela, ignorando os sinais, ignorando os nãos de Deus e se mete numa furada, infelizmente, né? Então fique mais atento a esses sinais. Hoje estamos falando sobre o seguinte tema: e se Deus falar não? Aquela coisa que você tem tanto buscado, tanto orado, colocado diante de Deus, mas a resposta não era aquele sim que você esperava, aquele vai, filho, pode seguir em frente, era um grande não. Aí, como já falamos aqui, pode vir a frustração ao seu coração, pode vir aquele desânimo, mas já conversamos aqui de que o não de Deus também é algo para o seu bem, né? Você que é pai, você que é mãe, fala muito não para o seu filho, tenho certeza disso. Por quê? Porque o filho quer ir lá e pôr o dedo na tomada, quer fazer o que não pode fazer, quer andar perto da escada, né? Exatamente. Então, assim, um não dos pais que amam, com certeza amam os seus filhos, falam isso para o bem deles, para que eles não venham se machucar, que não venham ali ter o seu coração quebrado, né? Para que eles não venham ali, de repente, se perder naquele caminho. Então, assim, da mesma forma que os pais têm esse amor, esse zelo e falam um não para o bem, o nosso Deus, que também é pai, fala vários nãos para o nosso bem. Mas vem a frustração. Isso aí não tem como a gente dizer que não vem. E como é que a gente pode lidar com isso, pastor? Eu penso muito, sabe, Júlia, que para lidar com a frustração, porque o lidar com um não, ter uma resposta não, eu lembro que quando eu era garotinho, eu pedi algo para minha mãe, como você bem deu essa situação, um tanto quanto de criança, né, infantil, eu ficava muito chateado com aquilo, eu não entendia no momento, mas eu via que futuramente, né, se eu esperasse, depois que a gente aprende um pouco o caminho, eu via que se eu esperasse, minha mãe, ela, num outro momento, me abençoaria, me daria algo e até melhor daquilo que eu pedi. Então, para você poder lidar com essa frustração, que eu sempre falo que é momentâneo, que é algo que está só naquele momento, comece a entender de que o Deus que te disse não, ele não te disse simplesmente por ego. Ele não te disse isso simplesmente para que você não tenha nada, não, mas até porque os planos deles são de paz. Exatamente. E não de causar dano, causar mal, né? Exatamente. Ele disse esse não para te preservar e futuramente poder te abençoar com algo até maior. Mas se você ficar preso a essa situação, se você ficar preso a esse momento, de fato, você vai ficar preso àquela frustração. Ah, mas eu queria tanto. Ah, mas eu gostaria tanto. E você vai ver que a sua vida ela não vai para frente. E é triste quando a gente vê uma situação dessa, porque como o senhor falou, né? Eu trouxe o exemplo de uma criança e o senhor já usou até um outro termo que dá aqui uma continuidade no assunto, porque o senhor usou o termo infantil. E a gente age muitas vezes assim com Deus, mediante o não. A gente, no decorrer da caminhada, vai amadurecendo e essa maturidade faz com que a gente compreenda melhor. Agora, essa atitude de fazer até aquela birra com Deus, né? De que, não, mas eu quero, eu vou mesmo assim. Então, às vezes a gente tem essa atitude infantil, ou seja, é falta de caminhada com Deus, é falta de relacionamento com Deus, falta de maturidade na sua caminhada. Maturidade vai fazer você enxergar melhor as coisas, né, pastor? Vai te fazer ter essa visão de que, de fato, o não de Deus, ele vai te abençoar também. O não de Deus, ele vai te preservar de uma queda, de algo que vai distanciar você do propósito, de algo que vai te distanciar do próprio Deus. Se ele te disse esse não, se ele falou isso com você, esse não, esteja disposto a obedecer. Porque sempre no caminho da obediência, ele vai providenciar coisas para ti.
Perfeito. Pastor, vamos agora juntos ao nosso caso de hoje. Alguém enfrentando alguma dificuldade, tem alguma dúvida e a gente pode, dentro da palavra, ajudar essa pessoa. Quem mandou pra gente foi o Miguel e ele escreveu assim: me chamo Miguel, tenho 20 anos e me converti há 2 anos. Entendo que Deus é soberano e que Ele deseja o melhor para mim, mas às vezes me pego questionando por que algumas coisas não acontecem na minha vida, mesmo quando tenho buscado seguir o caminho correto. A palavra diz que tudo que pedimos em nome dEle, crendo, receberemos. Tenho procurado viver uma vida de acordo com esses princípios e acredito que Ele é capaz de realizar o impossível. No entanto, parece que Deus não respondeu às minhas orações. E pede uma orientação. Diz aí, Pastor Yuri. Bom, Miguel, como nós estávamos conversando agora há pouco, né? O que vai gerar você compreender e entender, sabe, as coisas na sua vida é você se apegar mais a Deus e amadurecer nessa caminhada. Você ter esse entendimento de que talvez você acha que as suas orações não são respondidas ou não são respondidas da maneira que você quer ou acha que tem que ser. Como nós falamos, é Deus Ele te preservando de algo futuro que vai te distanciar dele. E se você hoje consegue ter essa dependência ao Senhor e falar, não, peraí, se Ele me disse não, eu vou optar ficar com o não de Deus, porque eu sei que esse não Ele vai me levar a mais próximo do Senhor. Você vai ver que tudo que você pedir ao Pai e for da vontade dele, Ele vai te conceder. Mas tudo que você pede para si, para o seu ego, para o seu momento, para coisas que, sabe, não vão acrescentar nada com o rei, com o reino, só vão fazer você receber esse não. E Deus, Ele não quer isso para você. Deus, Ele quer que você tenha uma vida boa, uma vida plena. Deus quer que você, com a sua juventude aí, viva ao favor dEle e você vai ver que Ele vai te abençoar muito. Se aproxime mais do Senhor, se aproxime mais da palavra do Senhor, se aproxime mais desse grupo de juventude que talvez você deva ser, e você vai ver que Deus Ele vai responder às suas orações e Ele vai te fazer entender o propósito dEle. E isso vai gerar em você uma maturidade para ter esse entendimento de que o não de Deus, por mais que seja um tanto quanto dolorido no momento, Ele vai mudar a sua história, Ele vai te fazer estar onde Deus quer que você esteja. Nós já demos esse exemplo aqui uma vez no Diz Aí, voltando, né, lá em Gênesis, quando o pecado entrou no mundo. Ali, naquele momento, o coração do homem foi contaminado. Ali ele ficou um coração doente. E que doença é essa, né? O pecado, como já falamos aqui. E o coração, ele representa o centro das vontades, das decisões do homem. E com esse centro das vontades contaminado, aqueles pedidos que a gente faz da nossa natureza, muitas vezes tem essa raiz, como o Senhor falou, no egoísmo, né? Uma raiz no próprio pecado. Então, Deus não vai atender a esse pedido. Com o pecado, o centro das vontades contaminado, tudo aquilo que eu pedi, de repente, né, esteja errado. Eu não sei o que eu pedi. Então, quando nós entendemos que precisamos alinhar o nosso coração com o coração de Deus, ou seja, né, quando o Senhor falou, né, se nós pedimos algo dentro da vontade dele, aí é certeza que vai ser bênção. O Senhor falou sobre a vida sentimental. De repente, essa pessoa está querendo alguém simplesmente por carência, né, porque vê os outros namorando, noivando, casando e vê que nada disso acontece para ela. Não sei se é o caso do Miguel, ele deu aqui um exemplo bem geral, não quis ser específico, não tem problema, mas apenas que você entenda que a coisa flui quando o seu coração está alinhado ao coração de Deus. Um exemplo que eu me lembro também é quando nós lemos de Salomão. Ele estava ali, tinha feito um sacrifício que chamou a atenção de Deus e Deus falou, pede-me o que quiseres. E se Deus falasse isso pra você, né? De repente, eu quero um carro zero, eu quero uma casa em tal lugar, eu quero alguém pra eu casar, não sei o quê. E a gente vê o rei na posição que ele ocupava, ele podia pedir qualquer coisa. Ele de repente, sofria perseguições, né, pela posição que ele estava, podia pedir ali a morte dos inimigos, podia pedir riqueza para que o reino dele fosse o maior que já existiu. Só que ele está diante da pergunta que todo mundo quer ouvir: pede-me o que quiseres. E ele pede o quê? Sabedoria. Por que sabedoria? Ele estava ali governando o povo de Deus. E ele pede algo alinhado ao coração de Deus, ou seja, sabedoria para saber como guiar esse povo, como lidar, como resolver ali os problemas. E aí o homem mais sábio da terra recebeu não só a sabedoria da parte de Deus, né? Por isso mais sábio de toda a terra. Mas ele também recebeu a riqueza, recebeu tudo ali da parte de Deus, porque o coração de Salomão estava ali alinhado também ao coração de Deus. E aí a vitória é certa
certa, a resposta sim é certa. Exatamente. É ter esse coração alinhado à vontade de Deus que vai te fazer receber o sim do Senhor. É quando você tem uma visão além, sabe, como nós já tratamos, de coisas que são supérfluas e momentâneas. Quando você começa a estar ligado ao Senhor, estar ligado às coisas do Pai, você vai ver que Ele vai encaminhar as coisas na sua vida, Ele vai te direcionar os sims e vai fazer com que você seja bem-sucedido. Pastor, eu queria entender também aqui uma situação, por quê? Às vezes a gente pode receber um não expresso, mas às vezes um não agora, entendeu? Um não temporário. Como que a gente consegue identificar isso? Então, você tem que estar bem ligado ao que o Senhor está falando. Às vezes a gente não, por conta da ansiedade do momento, né, de querer uma resposta, de querer ver algo desenrolar na nossa vida, nós acabamos tomando atitudes que não é o que Deus quer, né? Por isso esteja bem ligado àquilo que o Senhor está falando. Tem nãos que vão ser momentâneos, que aquilo não vai caber ao Yuri daquele momento. Mas futuramente, Deus, Ele vai abençoar, Ele vai entregar, Ele vai fazer. É só eu ter essa paciência de entender o não de Deus e obedecer, ficar ali. Mas tem nãos que vão ser nãos, olha, eu não quero você nessa situação. Eu não quero você assim e vai ser assim, ponto final. Aquele não bem expresso, né? Expresso, esclarecido. E aí você vai ter que continuar, permanecer ali firme com aquele não que Deus te deu. Certo que Ele vai mudar, vai não mudar a resposta dele, mas Ele vai fazer algo por você e vai te abençoar. E como é que eu posso não desanimar, né? Sabendo que Deus tem o melhor. Ele não é um pai mau, Ele não é um pai que quer te prejudicar, que quer fazer alguma maldade, pregar uma peça, não é nada disso. Ele não quer ver você sozinho na sua vida sentimental. Não é isso que Deus quer. Ele tem planos de paz, planos de bem, não de causar mal, não de causar dano. Como eu já falei aqui, os planos são mais altos. Então você acha que Deus quer coisa pouca? Coisa pequena? Não. Mas para isso eu preciso estar com o meu coração alinhado, compreender que assim como eu já ouvi diversos nãos do meu pai, da minha mãe, não vai para tal lugar, não vai fazer tal coisa. E mesmo assim, não morri por conta disso. Exatamente. Né? Não morri por conta disso. Te preservou de muitas coisas. Pelo contrário, o coração foi preservado, o tempo foi preservado. Então, assim, aprenda a ouvir e não só você, não. Aprenda e ter maturidade, você compreender que isso aí é amor, que Deus está preservando você, o seu coração, o seu tempo, Deus está te preservando, te guardando. Isso também é uma demonstração de amor. Pastor Yuri, muito obrigado por tudo que o senhor acrescentou no programa de hoje. Tem que voltar para falar de vida sentimental, hein? Eu vou voltar e vou falar de vida sentimental. Porque o senhor é pastor também ali, o senhor está auxiliando o pastor Michael Marques na sede estadual do Rio de Janeiro e também é pastor ali às terças-feiras com os cultos da reunião da vida sentimental. Então, para quem está precisando de ajuda, né, o senhor passa aí, por gentileza, eu já falei que é o dia que é terça-feira, né, mas o horário, o endereço e também os cultos de domingo com o pastor Michael Marques, por favor. Bom, meus amigos, todas as terças-feiras, às 19 horas, eu estou ali na sede estadual do Rio de Janeiro, na Praça Armando Cruz 120, ali no coração de Madureira, pedindo a Deus, clamando ao Senhor por uma bênção na sua vida sentimental, para que Ele venha abençoar essa área que é muito importante na sua vida. Eu, como homem de Deus, estou ali sendo dirigido pelo Senhor para abençoar esse departamento, se assim eu posso dizer, da sua vida. E eu espero poder te encontrar lá, você que é jovem ou até mesmo você que já tem mais idade, vá e seja abençoado por Deus. Bem como nosso pastor todos os domingos, 7, 9 e meia, 15 e 18, ali na Praça Armando Cruz, na nossa igreja sede do Rio de Janeiro. Ele está ali abençoando a vida de todos que ali estão, em nome de Jesus. Perfeito, pastor. Volte sempre, diz aí, de portas abertas para o Senhor. Foi muito bom recebê-lo aqui. Tenho certeza que o pessoal de casa também gostou. Inclusive, você aí de casa, muito obrigado. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, você que ficou com a gente até aqui. Um grande abraço. E eu encontro vocês numa próxima oportunidade. Até lá. Tchau, tchau. E aí, pessoal, curtiu esse vídeo? Então deixa o seu like, deixa aqui a sua opinião também lá nos comentários. Se inscreve no canal e também ativa o sininho. E se eu posso te dar um conselho, maratona todos os vídeos aqui do canal que você vai amar, vai enriquecer muito também a sua vida. Um beijo!